Glória a Deus. Feche seus olhos nesta noite. Curva sua cabeça. Fala para o Senhor nesta noite o que tem afligido o teu coração. O que tem deixado seu coração angustiado nesta noite. Porque o Senhor ele já se faz presente aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, já contemplamos a tua plenitude e a tua magnitude no nosso meio nesta noite. Papai querido, nós já louvamos, nós já adoramos o teu santo nome. Mas nesta hora, Senhor, vem a melhor parte, o melhor, Senhor, vinho, que é a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos transforma de dentro para fora, é a tua palavra que nos liberta, Senhor, e a tua palavra que nos instrui a cada momento o caminho que devemos andar. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha tirar todo o peso, toda angústia, o Senhor venha tirar toda a tristeza no meio da tua igreja nesta noite, mas que a unção do Senhor venha estar sendo derramada nesta noite sobre o meio da tua igreja, sobre a tua igreja nesta hora. Papai querido, tira todas as escamas dos olhos. Papai querido, abra a visão espiritual da tua igreja. Abra os ouvidos espirituais da tua igreja nesta noite, para vermos a tua glória, vermos a tua majestade no nosso meio nesta noite. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele nesta noite, ó Pai, como o Senhor tem usado nos outros dias. Usa ele com a ousadia do Senhor, com o sobrenatural do Senhor nesta noite, é o que nós te pedimos. E eis-nos aqui. Fala com a tua igreja nesta hora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Êxodo 25. Êxodo 25. Do 1 ao 22. Amém? A palavra de Deus fala assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelhos, e peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O teu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las hás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, das argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de cetim, as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levantar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório.
Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estarão as suas asas por cima, estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali verei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra de Deus, ela fala sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo simbolizava as leis, simbolizava o sacerdócio. O tabernáculo simbolizava a presença do Senhor no meio desse povo separado por Ele depois de tirado do Egito de uma escravidão. Deus tira esse povo, coloca no deserto. Depois de 3 meses, o Senhor leva esse povo no Monte Sinai. E ali o Senhor fala grandiosamente com esse povo. Mas o povo, temendo a voz do Senhor, que era como relâmpagos e trovões, falou para Moisés que Moisés o escutasse e depois passasse para eles aquilo que tinha falado com o nosso Deus. Deus, nesse momento, dá para esse povo, fala sobre as leis, sobre a organização que esse povo tinha que cumprir, sobre o sacerdócio e tudo mais. E a partir de um determinado momento, ele pede para que o povo dele, que havia saído do Egito depois de 400 anos, havia sido pago pelo próprio faraó, tempo de trabalho, e fala para eles pegarem todo o ouro, toda a prata e todos os objetos que iriam ser usados para fazer o tabernáculo. Por esse ser um povo nômade que estava viajando no deserto, uma viagem a qual eles estavam aprendendo, 40 anos esse povo andou com Deus no deserto. O Senhor pede para que eles levassem os materiais, mas que levassem de coração. A palavra de Deus, ela fala, aonde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Deus tira esse povo do cativeiro, faz o faraó pagar tudo que estava devendo para eles, mas com todo aquele ouro e com toda aquela prata, o Senhor coloca eles no deserto. Porque no deserto nada daquilo teria valores para eles, não poderiam comprar nada naquele lugar. Provavelmente, se Deus tivesse colocado numa terra próspera, numa terra de fartura, provavelmente eles iriam gastar aquele dinheiro com outras coisas. Por isso Deus os coloca no deserto e começa a ensinar o verdadeiro valor da palavra de Deus. E o que eu acho mais bonito e mais interessante, que Deus manda fazer a arca, manda fazer os castiçais, tudo de ouro, de prata, o hófede, a vestimenta de Arão, colocando pedras preciosas. Tudo por dentro do tabernáculo era de ouro, prata e bronze. Mas o Senhor manda fazer para a cobertura couro de carneiro pintado de vermelho e couro de texugo. Porque as pessoas que olhassem de fora e não tivessem o entendimento daquilo, não tivessem uma caminhada com Deus, não conseguiam ver o verdadeiro valor que estava lá dentro. E ao mesmo tempo Deus estava usando aquele povo para trabalhar em união, na coletividade, fazendo a obra com amor. Por isso Deus fala, tragam as ofertas de coração. O que Deus estava falando para eles é que vocês
peguem o que é de melhor, que vocês acham que tem valor na vida de vocês, e coloquem para mim, na palavra, para o tabernáculo. Porque nada que nós fizermos das nossas forças, do nosso trabalho, não será o suficiente para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque através daquele esforço o Senhor vai se manifestando grandiosamente no meio daquele povo. E depois de tudo pronto, para depois colocar dentro da arca as pedras dos mandamentos, o maná que cai do céu, que alimentou esse povo no deserto, mostrando para cada um de nós que Deus sempre alimenta o seu povo. Não importa as dificuldades que nós vamos passar, essas dificuldades andando com Deus nos faz alegres, porque nós estamos aprendendo cada dia mais. E ao mesmo tempo colocando a humildade no coração de cada um desse povo, humildade para que eles trabalhassem juntos, para que eles fizessem a obra de Deus, porque Deus sempre usou o povo para a sua obra, porque o intuito sempre foi nos construir no nosso coração. Em Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, vamos lá em Gênesis 39. Gênesis 39. 39, 20, 23. 39, 20, 23. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vemos aqui a história desse grande homem de Deus, filho de Jacó. José, a qual foi traído pelos seus irmãos, foi jogado num calabouço, num poço, foi vendido como escravo. Um dia José era um homem livre ao lado de seus pais. Um dia José tinha sonhos, a qual contava para a sua família, e eles não acreditavam nos sonhos que ele tinha. Mas José acreditava, porque sabia que aqueles sonhos tinham dado por Deus na vida dele. Essa humildade que José teve no coração é que fez com que o Senhor pudesse trabalhar na vida dele, mudando a sua direção da sua vida, colocando ele em algumas dificuldades para que ele pudesse salvar o seu povo. Mas José ainda não sabia, mas sabia que estava sendo guiado por Deus, assim como nós estamos sendo guiados aqui nesse lugar. Porque se nós estamos aqui pregando a palavra, é permissão do Senhor. Essa palavra, ela tem poder se você tiver fé no seu coração, e se você colocar de verdade a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai cuidar melhor de você do que você mesmo. José poderia, no momento em que estava trabalhando para Potifar, que é a palavra de Deus que fala que Potifar tinha colocado tudo nas mãos de José. Tudo que Potifar colocava as coisas para José cuidar, estavam prosperando, porque Deus estava com ele. Quando nós estamos com Deus, as coisas vão para frente, porque Deus é luz. Jesus Cristo fala: eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, quando nós nos entregamos a Deus, nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele é que nos guia. E José sabia que estava sendo guiado por Deus. Tanto ele sabia que no momento da prosperidade na vida de Potifar, José poderia ter pegado os bens que ele estava conseguindo para Potifar e podia ter voltado para a terra dele.
Porque ele sabia que naquele lugar existia um pai que o amava, que era Jacó. Mas ele sabia que naquele momento, se ele estava ali, era permissão de Deus, e Deus tinha uma obra na vida dele. E se no sonho o Senhor falava, provavelmente falou com ele: fique aí nesse lugar, porque eu estou com você. E de uma certa maneira e de uma certa forma, aonde José tinha que ser levantado, era de dentro de um cárcere. E naquele momento que José é acusado injustamente pela esposa de Potifar, José em momento nenhum, em hora nenhuma na vida dele a acusou. Ele simplesmente disse: eu sou inocente. E só essa atitude que José teve já mostra para Potifar e para as pessoas que o conheceram que ele era diferente do povo do mundo, porque ele andava com Deus. Porque nós que andamos com Deus somos diferentes, porque nós aprendemos com a palavra e somos construídos de fé em fé e de glória em glória. Aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então o coração de José estava em Deus. E ele é colocado num cárcere, mas o Senhor estava com ele lá dentro, e quando Deus está no meio do seu povo, o povo sente a presença do Senhor, e aprende a confiar, porque é a intimidade que nós temos com Deus, é que vai nos dando essa confiança de caminhar com o Senhor, mesmo em lugares difíceis. Porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai dar a terra de Canaã para o povo verdadeiro, que tem fé no coração e continua na dificuldade, glorificando o nome do Senhor. José fica preso, revela os sonhos do padeiro Mor e de outra pessoa. E ele fala para o padeiro quando sai, para não esquecer dele. E o que eu acho mais interessante e bonito, porque toda honra e toda glória é para Ele, não é para nós. Igual o João Batista, quando ele estava preso, que pergunta: e Jesus está fazendo a obra, ele fala: é preciso que nós diminuímos para que Ele cresça. O verdadeiro sentido de nós, obreiros da casa do Senhor, servos do Senhor, é fazer com que o brilho do Senhor Jesus seja único e seja dele. Nós só temos que continuar pregando a palavra, porque se nós estamos em determinada situação, em determinado lugar, é Deus que nos colocou ali, e toda honra e toda glória é dele. José sabia, por isso naquele momento de maior dificuldade na sua vida, ele continuava glorificando o nome do Senhor, através da interpretação para o próprio faraó, que durante 3 anos, se eu não estiver errado, estava sonhando um sonho e não conseguia entender, e aquilo já estava perturbando ele. E aí aparece José e o interpreta. E a palavra fala assim: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas, vistas, gordas de carne, e pastavam no prado. Vamos pegar lá o versículo 14. Então enviou o Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. O momento que o Senhor abre a porta dele. Não importa o tempo que às vezes nós passamos por dificuldades. Deus é sempre mais fiel. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, lembra disso. E se nós continuarmos sempre firmes sobre a palavra, Ele vai nos moldando, nos fortalecendo e transformando nossas vidas. E o Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E olha que bonito. José não tinha
guardado nada daquilo que ele estava passando, as dificuldades, porque sabia que Deus o tinha colocado ali naquele lugar. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Ele não quis se exaltar, não quis se levantar, porque era um homem de Deus, e um homem de Deus, ele se curva diante o Criador dos céus e da terra. Ele se curva quando vê o próprio Filho do Senhor, Jesus Cristo, andou na maior simplicidade no meio do povo. O herdeiro de tudo isso não se exaltou e foi como nós. E foi humilhado, foi castigado, mas cumpriu o ministério para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje, nesse lugar, glorificando ao Senhor. Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro, aonde ele estiver, estará lá teu coração. Por isso que nós temos que colocar aquilo que há de valor em Deus. Por isso Deus pega aquele povo cativo, 400 anos, trabalhando sem ter nenhum ordenado, e de repente aquele povo pega todas aquelas coisas materiais, ouro, prata e pedras preciosas, e o Senhor fala para eles: coloque o que vocês tiverem de valor em mim, porque se vocês colocarem o coração de vocês, também estarão em mim. E se vocês estiverem com o coração em mim, vão cumprir o que está na palavra: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, de todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Colocar o nosso coração em Deus é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse domingo, ouvindo essa palavra, saindo da nossa zona de conforto, não importando com dificuldades, onde as pessoas falam que tem pandemia, mas estão uma fila na porta de banco, uma fila para tudo quanto é lugar, mas o povo não tem coragem de vir buscar a presença do Senhor, e na hora que está morrendo, aí lembra de Deus, mas não conhece Deus em nada. Por isso Deus manda fazer aquele tabernáculo para aquele povo, para ele andar no meio daquele povo, e aquele povo aprender a ter conhecimento de quem é Deus na vida deles. Porque nós só vamos conhecer a Deus a partir do momento que nós começamos a andar com o Senhor. Lembra disso. Em Mateus 2, a palavra de Deus fala assim, Mateus 2, Mateus 2, 1, 13. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. 3 reis de lugares diferentes, o Senhor tocou no coração de cada um deles, através daquela estrela, e eles seguiram, porque sabia que existia algo, um rei estava nascendo, mas não um rei igual às nações que nós conhecemos, não igual a esses governantes que não tem nem aí para nada e nem para ninguém, um rei que preocupa com o seu povo, um rei que vai morrer pelo seu povo, mostrando: pode confiar em mim, porque eu vou cuidar de verdade de cada um de vocês. Olha que interessante, eles chegaram e não sabiam aonde, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregado, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. O rei Herodes pergunta para os sacerdotes e para os saduceus, onde havia de haver, porque eles conheciam a palavra, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Deles acerca do tempo,
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha que maravilha! 3 reis saem das suas terras e vão ao encontro do Senhor Jesus. Seguindo uma estrela, seguindo uma luz. Quando aquela luz para, eles veem a verdadeira luz do mundo, Jesus Cristo, a criança que estava ali. E eles não questionam nada. Porque qualquer um de nós que chegasse num estábulo, alguma coisa naquele sentido, num estaleiro, uma criança nascida e vai ser por acaso rei, eles eram reis, eles eram pessoas de alto nível. Mas o Senhor já tinha falado no coração deles. Eles foram lá e entregaram presente e glorificaram o Senhor Jesus criança. Ouro simbolizando presente para reis. O outro presente era para o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E o outro para a humanidade, quando ele falecesse. E o povo ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo. Os judeus ficaram sabendo que a criança a qual o profeta tinha falado há vários anos atrás estava nascendo naquele lugar. Eram para esse povo ficar alegre. Mas não foi isso que aconteceu. E ao mesmo tempo mostra para nós a determinação desses reis, confiando na palavra. Por isso que nós temos que confiar, porque essa palavra ela é verdadeira, ela nos fortalece, ela nos alimenta. A palavra de Deus ela fala lá em Mateus 6, 19, 21. Mateus 6, 19, 21, a palavra fala assim, Mateus 6, 19, 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso que nós temos que colocar o nosso coração na obra do Senhor. O nosso coração na palavra de Deus. O nosso coração nas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez e que nos deu essa oportunidade de nós podermos estar aqui reunidos, aprendendo mais espiritualmente da palavra. Porque para a gente conhecer, para a gente entender, nós temos que ter o conhecimento dado pela palavra de Deus e pelas pessoas que têm o conhecimento da palavra. Por isso que quem estava de fora passava, via o tabernáculo, ninguém dava a mínima importância, couro de texugo, um couro de cabra, coisas simples, ninguém observava, mas o verdadeiro tesouro estava no significado de tudo que estava lá dentro, os castiçais, significando a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, a arca da aliança, com a coroa ao redor, mostrando o nosso Jesus coroado, nosso rei, libertador, porque nós estávamos no mundo e nós nunca teríamos força para sair da escravidão do mundo. Temos que agradecer a Deus por Ele ter nos libertado lá e colocado sob a sua presença, igual fez na vida dos judeus quando estavam no Egito. Porque através da palavra do Senhor é que nós somos libertos e transformados. Assim como foi José, através da palavra de Deus, José foi colocado no cárcere, mas
sob a palavra de Deus, ele foi liberto e se torna um preso num dia, no outro dia ele se torna o governador de um país que não era nem dele, governador do Egito. E ele ajudou o seu povo, ele aproveitou aquela oportunidade para trazer o seu povo para perto dele. E é assim que nós fazemos também, com a oportunidade que Deus nos dá, ajudar as pessoas da maneira que nós pudermos ajudar. E quando não pudermos, a gente continua orando, porque aonde o homem não alcança, a palavra de Deus alcança e salva pessoas. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 30, 36. Êxodo 12, 30, 36. Glória a Deus. Êxodo 12, 30, 36. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. Deus resolve tirar esse povo da escravidão, assim como Ele fez nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que levou mais ou menos 1 ano as pragas dentro do Egito. E no final de tudo, o Senhor usa a praga que mais doeu no coração deles, a perda de seus filhos. Mas antes que acontecesse, o Senhor manda os hebreus colocarem nos murais das portas sangue do cordeiro, para que o devorador passasse por cima e não devorasse seus filhos, porque o sangue de Jesus estava ali protegendo cada um deles e protegendo a nós também, porque através do sangue do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, nós hoje somos salvos pelo poder da palavra. Basta que nós creamos, temos fé e continuemos nesse caminho. E ao mesmo tempo Deus mostra como o ser humano é mesquinho e mentiroso. Para Deus tirar o povo da mão de Faraó, o Faraó tinha que libertar. Deus não podia, Deus não age da maneira. Ele não vai lá e toma algo de alguém e leva para ele sem falar nada com a pessoa. Deus sempre fala antes o que vai acontecer, porque Deus trabalha na legitimidade. Deus é justiça, lembra disso. Por isso Deus, para ter aquele povo para ele, o Faraó tinha que entregar nas suas mãos, falar: eu não quero mais, pode levar esse povo. E o que acontece nesse momento? O Faraó fala: pode levar esse povo da minha terra, eu não quero mais esse povo. Mas quando o povo de Deus está na beira do mar, o Faraó, com o coração triste, com raiva, vai atrás desse povo para cativá-los de novo. Parecia que nada daquilo que tinha acontecido dentro do Egito valeu coisa alguma na vida dele. Só que agora ele tinha um problema maior, porque agora aquele povo estava na mão de Deus. Agora aquele povo tinha sido entregue, ele deu a palavra dele. E quando você fala alguma coisa para Deus, igual Deus, quando ele falar alguma coisa que vai acontecer na sua vida, pode ter certeza que Deus tem a palavra verdadeira. A partir daquele momento que o povo vai atrás, o Senhor abre o mar.
mostrando para cada um de nós que nada é impossível para Deus. Basta que a gente tenha essa fé no coração e continua caminhando. Vai ter momentos de tribulação, momentos difíceis, como nós estamos passando, nesse momento de pandemia, onde pessoas estão morrendo. Mas confiando na palavra, nós continuamos seguindo em frente, orando para as pessoas, confortando o coração das pessoas que perderam seus entes queridos. Porque nós, crentes verdadeiros, o crente verdadeiro é firmado na palavra para não ter medo da morte. Porque a morte para o crente é vida eterna, lembra disso? Então Deus liberta esse povo, atravessa o mar no seco. Uma das coisas mais bonitas, que até o povo que não tem o conhecimento da palavra sabe, quando Moisés abre o mar, que não foi Moisés, mas foi a palavra do Senhor. Todo aquele povo passou, mas o faraó, quando tenta passar, não consegue. Porque a palavra de Deus fala, tem que ter fé, muita fé no coração, você tem que buscar entendimento, crescimento, e aí sim você é transformado. Vamos lá em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 1-9. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, veio e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Onde estiver o seu tesouro, ali estará teu coração. Zaqueu tinha coisas materiais, a palavra de Deus fala que ele era rico, mas ele queria algo a mais. E o que é a mais na nossa vida? É a palavra, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque ele ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, ele ouviu falar da bondade que Jesus era, do amor que ele tinha, igual ele nunca tinha visto antes. E ao mesmo tempo se conhecia, ele não podia entrar no templo, porque o povo judeu não gostava dele. Mas quando Jesus começa a fazer esses milagres, as pessoas começam a entender que o Messias tinha chegado, o Messias prometido. E ele se despe de todas as coisas materiais que ele tinha para ir ao encontro do Senhor Jesus. E ele coloca o coração dele nas mãos do Senhor. E naquele momento o Senhor entra dentro da casa dele e faz milagre na vida desse Zaqueu. E além de fazer um milagre, o nome dele fica escrito no livro da vida, mostrando para nós que o mais importante é nós continuarmos aqui entendendo a palavra, buscando conhecimento, fazendo a vontade do Senhor. Não importa o tempo, 40 anos, igual o povo andou no deserto, 90 anos, igual Noé demorou para construir a arca. Não importa o tempo que nós vamos passar, mas quanto maior o tempo você caminhando com Deus, mais você é preparado para fazer a obra do Senhor. E esse é sempre o intuito de nós estarmos aqui reunidos, sob essa palavra. Por isso Deus coloca um tabernáculo para o próprio povo construir, mostrando para eles que Ele estava junto de todos eles. E ali naquele tabernáculo, de dia subia uma cortina de fogo, e uma nuvem, uma cortina de fumaça, e ficava por cima do tabernáculo. E só no momento que ela se levantava e começava a andar, que o povo levantava e caminhava junto. E de noite o tabernáculo, depois de montado, porque tinha que desmontar e montar várias vezes, se tornava uma cortina de fogo, mostrando para aquele povo a presença de Deus estava no meio daquele povo todo o tempo,
de dia e de noite, da mesma maneira que está conosco aqui hoje. Mas para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós temos que nos desprendermos do mundo e valorizar, assim como nós valorizamos, em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Em 1 Samuel 16, 1, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando, 1 Samuel 16, 1, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido um rei. Porém Samuel, como irei eu? Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tua mão e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me aso a quem te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é tua vinda? Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele Jessé e seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A partir desse momento aqui, o Senhor escolheu um rei para Israel aos seus olhos. Ele escolheu Saul aos olhos dos homens, e aos olhos dele ele escolheu Davi, o menorzinho da casa, que nem lá estava, porque ele conhecia o coração de Davi, e Davi acreditou e teve fé naquela caminhada. Enfrentou dificuldades e batalhas, mas cada dificuldade que ele enfrentou, ele foi crescendo, assim como nós. E se Deus, escolhendo Davi, mostrando para esse povo que Davi foi o melhor rei na vida de Israel, um povo, um rei que se preocupava com Deus, que colocava Deus em primeiro lugar, porque quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, as demais coisas nos serão acrescentadas, lembra disso? Isso é ter fé de verdade. E se Deus escolheu Davi, conseguiu fazer tudo isso na vida dele, fazer com que ele crescesse, se tornasse um homem, um rei para aquele povo, um rei que valorizava aquele povo e valorizava em primeiro lugar a Deus, imagine o que vai fazer o seu filho Jesus quando vier reinar sobre cada um de nós, porque ele entregou a sua própria vida para que nós fôssemos salvos e transformados. Basta que a gente continue tendo fé e continue buscando o conhecimento da palavra e crescendo cada dia mais para nós sermos salvos. E finalizando em João 19, a palavra de Deus fala assim, João 19, a palavra de Deus fala assim, João 19, 1:7. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago para fora, que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes, os servos, gritavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Aqui o nosso rei foi crucificado com uma coroa de espinhos.
povo, hora nenhuma, foi enganado, porque Deus sempre falou para cada um deles tudo aquilo que ia acontecer. Desde Isaías. O povo é que não conseguia se submeter à palavra do Senhor. Não conseguia aceitar porque o tesouro estava nas coisas materiais e não estava na palavra de Deus. É por isso que é muito importante para nós, todos os dias, reunirmos nos domingos, na sexta-feira, para a gente aprender cada vez mais com a palavra, esse alimento que nos dá sustentabilidade, para que nós importamos em primeiro lugar em salvar almas para o Senhor. Pessoas que estão no mundo perecendo e não conseguem enxergar, não conseguem ver, porque a visão espiritual não está neles. Igual Paulo, quando perseguia o povo de Deus, ou Saulo dos seus, quando perseguia o Senhor Jesus. Mesmo crucificando, não conseguiam enxergar que estavam crucificando o Filho de Deus, para que nós fôssemos salvos sob essa palavra. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, e que nós continuemos unidos, fortes sobre a palavra, e sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus, eu agradeço aí, que maravilhosa oportunidade. Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé, vamos estar unindo a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos, Senhor Jesus, a vida dos irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha alcançá-los com as bênçãos sem medidas do Senhor. Continua guardando, continua livrando, continua, ó Pai, libertando cada um deles, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, também apresentamos, Senhor, os nossos vizinhos da direita e da esquerda, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos a semana que se inicia. Papai querido, desde já, Senhor, vem, ó Pai, trabalhar, Senhor, à nossa frente, quebrando todas as cadeias, quebrando todas as afrontas, lançando por terra toda palavra contrária contra as nossas vidas, nos nossos locais de trabalho, mas o que vem prevalecer seja a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as 12 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém.